Bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast do ECO com o apoio da GI Group Holding. Hoje vamos falar sobre empregabilidade acima dos 55 anos, os desafios que estes trabalhadores enfrentam quando procuram novas oportunidades de carreira, mas também o que podem as empresas estar a perder quando não olham para este talento da mesma forma. É sobre isso que vamos falar hoje com as minhas convidadas, a Ana Viçoso, Head of Intu, e a Cidália Garcês, HR Business Partner na Lusitânia e Lusitânia Vida. Bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. E temos aqui pano para mangas, diria eu, numa altura em que falamos sobre escassez de talento, estamos todos à procura de talento, mas sinto que muitas vezes não olhamos para a totalidade desta pool de trabalhadores que estão disponíveis. Ana, quando olhamos para o mercado de trabalho, o idadismo continua a ser um fator relevante quando pessoas com 55 ou mais anos procuram novas oportunidades de trabalho? Ou isto está a mudar um bocadinho? Está a mudar um bocadinho, felizmente está a mudar um bocadinho, mas sim, continua a ser um desafio. No caso específico da Intui, porque trabalhamos muito programas de outplacement e, portanto, este reposicionamento de talento no mercado de trabalho, sentimos que de facto existe aqui uma dificuldade mais acrescida com base no fator idade, que nem sempre é explícito, portanto é algo que ao longo do processo de recrutamento e de candidatura vai acontecendo. Portanto, o que sentimos é que muitas vezes existem aqui viés inconscientes de considerar que se calhar um profissional com mais de 55 anos não estará tão válido ou tão apto para integrar um novo projeto. Eu acho que isto mesmo a nível mundial, já notamos aqui que existe uma certa evolução, até por temas de inclusão, diversidade, etc. E eu acho que as empresas têm muito a ganhar com este trabalhar de multigerações dentro daquilo que é o contexto empresarial. Sem dúvida, e vamos falar um bocadinho sobre isso também mais à frente. E é só perguntar se há algum momento do recrutamento em que esse preconceito seja mais visível, ou se é difícil de identificar. Eu acho que às vezes acaba por ser logo na fase de triagem curricular, não é? Porque por muito que se retirem algumas informações do currículo, como a data de nascimento, etc., consegue-se perceber pela experiência que é um profissional mais sénior, com uma experiência mais robusta. E o que eu acho também é que quando se parte para a fase de entrevista, eu acredito que a Cidália tem esta perspectiva também, quando se parte para a fase de entrevista, o que acontece é que nós estamos sempre à espera de encontrar no outro alguém próximo de nós, não é? Mais semelhante. E portanto já vamos com esses bias incorporados. E depois também sentimos que pensa-se sempre que estes profissionais ou já não têm a capacidade de adaptação, ou já não têm as competências digitais que nós hoje procuramos, e portanto partimos sempre deste pressuposto. Há um tema que nos programas de outplacement também acontece com alguma regularidade, que tem a ver com a questão de uma pessoa se candidatar a uma posição que é abaixo do seu nível de experiência. E eu acho que as empresas, em vez de olharem isto para este aspecto como um fator positivo, porque conseguimos ter alguém que tem um perfil muito mais robusto, que tem muito mais a acrescentar e que ainda assim está disponível para trabalhar numa função abaixo, de associarem a excesso de competências para a função, achamos que a pessoa vai desmotivar e não olhamos para aquilo que é realmente o propósito destas pessoas nesta faixa etária. Já não é fazer carreira, é trabalhar para contribuir, para acrescentar valor, para trazer aquilo que é a experiência como legado, não como vício, e aportar valor a essa estrutura. Sim, e há aqui de facto um contrassenso, não é? Portanto, por um lado tendemos a achar que tem experiência a mais, qualificações a mais, por outro lado estamos quase todos os dias a dizer que precisamos de trabalhadores mais qualificados, de pessoas requalificadas também. Cidália, como é que tem sido, como é que tem gerido este tema na Lusitânia, por um lado, e perguntar-lhe também se sente que de facto há ainda alguma resistência interna nas empresas à contratação de pessoas com 55 ou mais anos, ou se, como a Ana diz, é uma questão se calhar um bocadinho mais inconsciente até, que depois acaba por ter esse efeito. Como é que tem sentido o mercado? Bom, eu concordo com a Ana, realmente existiu uma evolução, a realidade tem-se transformado de há uns anos para cá.
Acho que cada vez mais as empresas estão orientadas para estes perfis mais séniores, o que é positivo a meu ver. E realmente no setor segurador nós temos, por exemplo, uma base de clientes muito envelhecida, não é? E portanto nós somos incentivados a valorizar e a desenvolver este tipo de perfis, porque estes perfis dão confiança e fiabilidade aos nossos clientes. Portanto, para nós é um processo de valorização e desenvolvimento perfeitamente normal. Nós temos programas de formação contínua em que estes perfis séniores estão incluídos, portanto temos para todos os colaboradores, mas direcionado para estes perfis séniores como forma de desenvolvimento e de aquisição até de novas competências. Por outro lado, temos também processos de mobilidade interna, em que estes perfis, temos situações, ainda no final do ano passado tivemos uma situação destas, em que um perfil sénior transitou, fez uma transição de carreira para uma área completamente diferente da área onde estava, e que o colaborador sentiu-se valorizado, motivado e que corre muito bem. Portanto, faz parte da nossa cultura realmente valorizar estes perfis mais séniores. E portanto, imagino que tenha aqui uma perspectiva positiva em relação à capacidade destes profissionais de se requalificarem e de se adaptarem a novas funções e a novas realidades, não é? Sim, nós nas Lusitânias nós identificamos talento, portanto, independentemente da idade, o pressuposto da idade não está em cima da mesa, portanto, para nós o essencial é realmente o talento, independentemente de ser jovem, que também valorizamos, como é óbvio. Temos equipas multigeracionais e estamos aqui também num processo de dar aqui um push para alavancar estas equipas multigeracionais, porque para nós também é o que faz sentido nós termos os pontos de fortes de todas as gerações, não é? E portanto isso é uma mais-valia para nós e acrescenta-nos valor. E de uma forma estratégica abordamos a situação de uma forma, eu não sei se é a palavra adequada, normal, mas faz parte realmente do nosso ADN e, portanto, nós vamos continuar a gerir esta situação desta forma, porque para nós faz sentido que assim seja assim. E porque os resultados são bons também, imagino eu. Ana, esta questão da convivência entre gerações é muito interessante, até porque estamos numa altura em que convivem uma série de gerações no mercado de trabalho, cada uma com os seus desafios concretos, e já aqui falámos neste podcast também ao longo dos episódios sobre isso. As empresas continuam muito centradas quando falamos em talento, a pensar em profissionais jovens. Estamos a conseguir ultrapassar isso por um lado e por outro lado perguntar-lhe também que tipo de vantagens é que vê nesta convivência intergeracional e que valor é que isso depois pode trazer para o negócio também. Eu acho que o facto de termos profissionais muito jovens e profissionais mais séniores a coexistir no mesmo ecossistema traz uma riqueza imensa para as empresas, até porque se nós formos olhar para aquilo que são os temas de uma geração e os temas de outra, eles acabam até por se complementar. Sim. E portanto, quando nós temos profissionais mais séniores a passar o seu conhecimento e a sua experiência a profissionais mais júniores e profissionais mais júniores que podem trazer aquilo que são todas as suas competências digitais, toda a sua forma e a curiosidade de olhar para o mundo e para os temas e para o mundo do trabalho, acho que conseguimos ter aqui uma riqueza muito interessante e conseguimos um equilíbrio que vai fazer a estrutura funcionar. E temos aqui várias iniciativas que podem ser desenvolvidas, inclusivamente o shadowing, o coaching, o mentoring, portanto este acompanhamento próximo das equipas, o trabalhar em projetos e trazerem perspectivas completamente diferentes. Acho que isso é realmente a riqueza do momento e aquilo que às vezes não está a ser tão bem aproveitado por parte das organizações. E quando a Ana fala em mentoria, existe também mentoria inversa, ou seja, quando é dada, digamos assim, orientada por profissionais mais jovens em relação a profissionais mais séniores? Sim, é isso que eu acho que acaba por ser interessante, porque primeiro aproxima e portanto ajuda aqui a todo um fit cultural que também faz parte, a que haja esta integração nas equipas,
que são mistas, não é? Portanto, que têm aqui profissionais quer de uma geração, quer de outra, e acaba por aumentar aquilo que também são níveis de engagement, a retenção, a troca, a partilha, porque um profissional mais sénior acaba por trazer também muita confiança e muita segurança às equipas, não é? Portanto, encara os temas com outra maturidade, com outra serenidade, com outra tranquilidade, porque eu acho que mesmo no meio do caos, provavelmente não houve ainda nenhum desafio que ainda não tivesse sentido ou encontrado ou gerido ao longo da sua experiência. Sem dúvida. Cidade, e como é que se constrói uma cultura dentro das empresas para, no fundo, facilitar esta convivência intergeracional e tirar de facto partido disso, não só para a felicidade das equipas, mas também para, em termos de produtividade e ganhos para o negócio? É muito isto que a Ana acabou de partilhar, não é? Os programas de mentoria duplos, como nós lhes designamos, em que temos uma equipa, chamemos-lhe assim, de mentoria, composta por um perfil mais sénior e um perfil mais jovem, alavanca muito esta colaboração entre as diferentes gerações. E portanto realmente bebendo os pontos fracos de uma geração ou de várias gerações neste caso, não é? Acaba por ser aqui um valor acrescentado, faz com que as equipas trabalhem mais em equipa. Os perfis séniores, devido à sua maturidade e ao seu nível de inteligência emocional, acabam por ter um ponto de equilíbrio dentro das próprias equipas, não é? E portanto esta colaboração faz todo sentido e resulta de facto. Para já porque aproxima também, não é? Os vários elementos das equipas. Os perfis mais séniores sentem-se também valorizados por fazer parte destes programas. E por outro lado, estes programas também são essenciais, porque os perfis séniores, eu acho que um dos contributos mais válidos, entre aspas, de um perfil sénior numa empresa é a partilha de conhecimento. E esta partilha faz com que, em termos de rotatividade, a empresa não perca conhecimento, porque existe esta mentoria por parte dos perfis séniores e, portanto, também é essencial nesse aspecto. Nós estamos a falar aqui de uma série de vantagens que existem e há aqui, de facto, características nestes profissionais mais séniores que são, eu diria, muito importantes para a generalidade das empresas, mas imagino que tenha desafios também este processo. Que desafios é que sentem normalmente nesta adaptação? Eu estou a pensar, por exemplo, em questões em dinâmicas de chefia. Talvez não seja fácil para toda a gente, para um profissional sénior, ter uma chefia se calhar com 30 anos de diferença. Como é que se gera isto e que tipo de desafios é que têm sentido que existem? Se a Itália começava por si. Então, eu acho que realmente é uma realidade, porque por um lado, num primeiro momento, um perfil sénior que vê alguém entrar de novo numa empresa para ser o seu líder, põe sempre em causa, não é, o seu potencial. Pronto, acho que aqui também temos uma questão importante e que as empresas também devem estar alertas para isso, principalmente as lideranças, que é o potencial de talento não deve ser só identificado nos menos jovens. Acho que faz todo o sentido que os perfis séniores também sejam identificados com esse potencial, portanto haja competências comportamentais, técnicas, mas faz todo o sentido que o potencial de talento também seja direcionado para estes perfis séniores. O desafio aí é o trabalho no dia-a-dia, diria eu, portanto, depois através da demonstração de que realmente o líder mais jovem tem outras perspectivas que se calhar mais desafiantes, não é? Porque vem de outras realidades, acaba por no dia-a-dia influenciar o perfil mais sénior, portanto estes colaboradores com mais experiência acumulada, mas traz uma lufada de ar fresco, não é? Porque os perfis séniores já têm muita bagagem, têm muita experiência, mas no dia-a-dia nós estamos-nos sempre a deparar com situações novas, todos nós, não é? E portanto faz parte do processo evolutivo, estejamos a falar de perfis séniores ou estejamos a falar de perfis júniores, portanto, mas é um desafio, sem dúvida, sim. Ana, sente também estes desafios? Como é que as empresas podem gerir melhor estes eventuais atritos que
possam surgir. Sim, eu acho que aqui também acaba por ser um bocadinho um tema estrutural, não é? Porque eu acho que as organizações, por histórico, não é? E acabam por estar aqui, ter os seus modelos organizacionais montados para previsibilidade, para adaptabilidade, e o mundo de trabalho mudou bastante. E, portanto, hoje em dia o mundo de trabalho é tudo menos previsível, tudo menos adaptável, as competências ficam obsoletas num espaço muito curto de tempo, a progressão já deixou de ser linear, cada vez vamos ouvir falar menos em funções e cada vez mais em competências, não é? E portanto acabamos por ter que olhar para aquilo que são os desafios internos com outro olhar, com um novo olhar. E por isso é que eu acho que faz tanto sentido começarmos a pensar seriamente neste tema de como é que interagimos, ou como é que temos estas gerações a interagir dentro do ambiente organizacional. E depois porque acho que até mesmo no passado os planos de desenvolvimento eram sempre para os profissionais mais jovens, não é? E portanto os profissionais mais séniores acabavam por não estar neste caminho que agora se pede, de aprendizagem contínua, desenvolvimento contínuo, e portanto acho que hoje em dia, felizmente, já não se assiste a isto. Acho que os próprios profissionais, porque também é responsabilidade deles, não é? Não é só a responsabilidade da empresa apostar no seu desenvolvimento. Acho que os próprios profissionais já estão conscientes para esta nova forma de estar, e portanto eles próprios também já se preocupam mais em estar sempre em permanente atualização. E de facto o mundo do trabalho pede-nos isto, pede-nos adaptabilidade, pede-nos resposta rápida, não nos deixa ficar muito tempo presos àquilo que eram as soluções do passado, porque precisamos de soluções novas todos os dias, e eu acho que esta vantagem, este equilíbrio entre os dois perfis é que realmente vai trazer esse resultado que pretendemos e essa sustentabilidade que as empresas também precisam. E mesmo do ponto de vista meramente racional e até financeiro, faz todo o sentido tirar partido destes profissionais mais séniores, muitas vezes já estão nas empresas, podem ser requalificados, podem ganhar novas competências, possivelmente terão também um drive para fazer essa adaptação, se calhar diferente de profissionais mais jovens, e portanto até desse ponto de vista faz sentido para as empresas também fazer essa aposta. Ficará, imagino eu, mais barato até do que estar permanentemente a ir ao mercado à procura de novos profissionais. Tem sentido isto? Vou dar aqui um tema que é, aí sim precisamos das lideranças, aí o papel das lideranças é fundamental, e há pouco falávamos da questão de ter lideranças às vezes mais jovens, para profissionais mais séniores. E eu acho que aqui é uma questão também daquilo que é o posicionamento, que é a postura que se assume, que é a forma como se encara para a liderança e como se olha para a liderança. E a liderança tem que ser adaptativa, não é? O que funciona com uma pessoa não vai funcionar com outra. Somos todos diferentes, e é isto que faz também de um bom líder um bom líder. É saber olhar para a pessoa que tem à sua frente, perceber quais é que são as suas necessidades, as suas motivações, as suas ânsias ao mesmo tempo, e conseguir balancear tudo isto. Portanto, eu acho que aqui as lideranças sim têm um papel fulcral. Até, só acrescentando e complementando a Ana, até para combater os vieses associados à idade, não é? As ideias pré-concebidas que estávamos a falar há pouco, das eventuais dificuldades em competências como adaptação à mudança, em competências tecnológicas e digitais, que como é muito, muito falado, e realmente as lideranças tendo este papel aqui de transformar também, faz toda a diferença. Claro, sem dúvida. Muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto ter-vos aqui hoje para falarmos sobre este tema, que é de facto um tema cada vez mais central na vida das empresas, numa altura em que escasseia o talento. Se calhar não escasseia o talento, se calhar estamos a olhar para o sítio errado muitas vezes. Há que tirar partido das equipas que temos em casa, dar-lhes novas oportunidades, novas competências e deixá-las fazer o seu caminho, porque certamente terão muito a acrescentar aos negócios. Da nossa parte é tudo. Voltamos no próximo episódio do Workaround com mais um tema sobre o mundo do trabalho. Obrigado.